pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai voltar no tempo para relembrar a farofada que foi o pop dos anos 2000. Certo, meus amigos VJs da MTV? Certo! Mas antes o que, Renan Guerra, nossa Jennifer Lopez com talento? Acho bom que tem talento, porque vocês sabem que eu não gosto de Jennifer Lopez. Antes, vocês devem seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Você pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. E se você gostou do nosso programa, você pode indicar para seus amigos, para seus familiares, compartilhar nas suas redes sociais e marca a gente também por lá. Além disso, se você gosta muito da gente, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato, hoje aqui só as garotas fãs de música pop. Nós temos Fábio Júnior, Tuane Malman, Leonel Moura, Jefferson Kozenieski e o eterno iPhone Mariana, que está sempre aqui junto com a gente. Vamos falar sobre música, minhas divas pop? Bora. Vamos! Depois de uma década de 1990 dominada por boy bands e girl groups, o século XXI começava com o pé direito, e esse pé direito calçava uma sapatilha ou um mule de plataforma. Com o sucesso de Britney Spears na virada da década, uma geração de novas artistas surgiu para dominar as paradas de sucesso, e a programação da MTV com seus clipes altamente sugestivos, cores exageradas e músicas que poderiam facilmente ser servidas com frango assado e batatas. Afinal, a farofa ali era boa, era crocante, tinha sabor. No programa de hoje a gente vai voltar aqui no tempo para relembrar o pop dos anos 2000, se entregar à nostalgia e lembrar de alguns dos principais lançamentos do período. Isadora Almeida, você como uma garota que viveu sua adolescência nos anos 2000, dividida entre as guitarras dos Strokes e o pop da MTV. Queria que você contasse qual que é a sua principal recordação desse período tão gostoso dessa música pop dos anos 2000. Ai, gente, é isso, né? Ficar vidrada assistindo os clipes na MTV, ficar vendo qual look a Britney ia usar. Queria reproduzir a make que ela fazia. Que não ficava bom, obviamente, né? Porque eu era uma criança, não sabia fazer aquelas coisas. E não tinha os insumos para fazer as makes. Adorava também a farofa mesmo, que você tá falando, amigo. Porque, assim, era de um tudo, né? Assim, o top 10 era de um tudo. Acho que foi ali que a gente descobriu o que era a palavra eclética. Porque o pop englobava várias coisas, o que eu acho lindo. Era a nossa playlist democrática. Mas eu lembro muito, assim, de também ver essas músicas refletirem em novelas, sabe? Tipo, total. Trilhas, pra mim. Então, isso era muito Big importante. Brother também, tem Big bastante Brother coisa também, tocava no Big Brother. Sim. Então, isso que era legal, ver o universo pop indo pro mainstream em outras linguagens, né? Audiovisual. Que eu gostava bastante, assim, de estar conectadinha. E gostava também de trocar música com os amigos na escola. Acho que era uma coisa muito legal, assim, sabe? Tipo de falar, ai, amiga, você viu o clipe novo? Ai, nossa, e o look? Sabe assim? Eu gostava muito desse papinho. Trocar ideia com as amigas. E você, Renan Guerra, você caiu nas graças das divas pop dos anos 2000? Ou você já era nossa preciosidade MPB queer Maria Bethânica? Apesar de os anos 2000 iniciarem com a icônica cena de Camila e Edu discutindo se preferiam Britney ou Christina Aguilera na frente de Helena em Laços de Família, eu não era uma garota conectada nessas coisas nos anos 2000. Primeiro porque eu não tinha MTV, então não era uma coisa que eu assistia. Eu só fui começar a assistir MTV lá por 2008. Então, no início eu não tinha essa relação com essas cantoras pop. E a maioria dos discos que a gente vai falar aqui, eu passei a ouvir depois, quando eu tava mais velho, já descobrindo música pop, redescobrindo, digamos assim. Até porque nos anos 2000 realmente tive uma fase que eu só ouvia coisas em português, eu não ouvia coisas em inglês. Então, realmente aconteceu isso. Mas eu tinha esse contato com essas coisas, mais pelo que vinha, assim,
da TV aberta mesmo. Então, isso que a Isa falou, de trilha de novela. Às vezes mais você acompanhava, tipo, essas fofocas, sei lá, Britney despirocada, essas coisas todas, do que necessariamente eu acompanhar essas coisas musicalmente. Então, não era coisas que eu vi na época, são coisas que eu aprendi com o tempo. Depois. E você, Nick, que também já aprendeu muito com o tempo, mas nessa época usava munhequeira, xadrez e calça skinny tão apertada que chegou a ser estéril durante um período. Como que era a sua relação com as divas pop, com a música pop do período? Você negava tudo, você atacava, contestava isso? O pior é que eu nem era emo, nem me vestia dessa forma, mas eu com certeza negava o pop. Eu era um jovem roqueirinho, pau no cu. Mas é isso, né? Fez parte. Eu não ouvia nada disso na época, assim. Lateralmente eu ouvia porque, sei lá, você tava esperando algum clipe na MTV. Lateralmente? De ladinho? Às vezes a gente ouve. Tem coisas dos anos 2000 que a gente ouve de ladinho, tipo Janet Jackson. Sei lá, tava esperando passar um clipe do Evanescence, aí passava uma Britney, algo assim. Que delícia. Eram os momentos que eu ouvia, mas eu não ia atrás, assim. E aí foi um aprendizado ouvir tudo isso depois, assim, meio que o Renan falou, assim, de ter acesso e chegar nessas coisas depois. Eu acho que da lista toda aqui que o Kleber colocou pra gente, se eu ouvir inteiro uns 3 discos, é muita coisa. Então hoje louco. Mesmo que eu tenha recuperado alguma parte do tempo perdido, eu nunca ouvi os discos, assim, eu conheço singles e tudo mais. É por isso que o Nick hoje no programa tudo vai falar só 3 palavras, Lacrou, que é lacre, diva, arrasou queen. tudo e diva. Perfeito. Muito bom. Mas é isso, é um pop muito divertido que ainda reverbera, né? Eu acho isso muito interessante, assim. Várias das coisas que a gente tá ouvindo no pop de hoje em dia ainda tem esses ecos, então é bem legal, assim, tipo, numa questão mesmo de recuperar esse passado e de, enfim, estudar esse pop antigo. E você, amigo Kleber? Cara, nessa época eu queria ser indie rock, né? Eu era muito roqueirinha, já vivia essa realidade indie, mas mesmo querendo ser indie, o pop MTV gritava mais alto, até porque era só o que tinha na época. Tocava muita rádio também, eu ouvia bastante rádio, então eu acabava sendo impactado. Mas eu tenho muito essa recordação, eu estudava de manhã, e aí voltava pra casa, almoçava, e aí tirava aquele cochilinho no sofá, acordava tudo suado, assim, às 2 horas da tarde, botava na MTV, já começava a assistir os clipes. E aí, sei lá, ia limpando a casa, ia assistindo os clipes, eu e minha irmã. Então eu acho que... Trabalho infantil. Porra, bem em casa. Isso era o mínimo que fazia, assim. Então eu tenho muito essa recordação. E eu acho que também, depois eu tive esse processo de voltar e reescutar algumas coisas. Mas tem alguns discos em específico dentro dessa lista que a gente montou aqui, que... Mesmo na época, mesmo eu contestando, fazendo de conta que eu era muito indie, não tinha jeito, a gente acabava caindo nas graças dessas cantoras pop aí. Antes da gente descer nos discos aqui, gente, um disclaimer. A gente não vai falar sobre Madonna nessa lista aqui, porque a gente já tem 3 clássicos sobre a Madonna, inclusive sobre o Confessions on the Dance Floor, que é o disco dos anos 2000 dela ali. Ano passado a gente gravou a edição 297, Como Madonna Segue Revolucionando o Pop, onde a gente fala justamente dessa virada para os anos 2000 e do impacto da Madonna. A gente não vai falar sobre The Emancipation of Mimi, de 2005, da Mariah Carey, que ainda que se encaixe nesse universo, a Isadora e eu já gravamos um clássico VFSM ano passado, onde a gente mergulha de cabeça nesse disco. E a gente também não vai falar sobre os artistas que são a série C da música pop. Hilary Duff, Ashley Tisdale, Ashley Simpson, assim, porque a gente tem respeito pela nossa audiência e bom senso. Que então a gente não vai falar E eu desses discordo da classificação da Lizzie McGuire ali. Nós somos da Lizzie McGuire, da Hilary Duff ali, que nós somos garotas Lizzie McGuire, tá? Ela deu uma carreira pra Europa, entendeu? Muitas pessoas só vão pra Europa hoje em dia porque a Lizzie McGuire nos influenciou. Ajudou muito eu no acho turismo. A Hilary Duff muito querida, uma fofa, uma querida, tá? Então eu não concordo tá dito com isso. aqui. Tá, os fãs da Hilary Duff não saibam que eu não estou com Kleber nessa. Ashley Simpson que tem a ver. E por último, a gente não vai falar dos artistas brasileiros, porque vale um mergulho no pop brasileiro dos anos 2000. Bafo. Tem muita coisa bizarra. Eu comecei a montar a lista e falei, não, isso aqui precisa ser explorado à parte. Mas vamos começar aqui com Destiny's Child, Survivor, disco de 2001, essa capa que grita anos 2000, esses cabelinhos, Esses looks, na verdade. Esses looks todos.
E é um disco que, por incrível que pareça, eu tô ouvindo desde que eu montei a pauta, porque ele é muito bom. Esse disco tem Survivor, que eu acho que é o grande hit ali, mas Bootylicious, pra mim, é uma dessas grandes canções dos anos 2000. Sample de Stevie Nicks. Stevie Nicks brilha no clipe também, tocando guitarra ali. É um baita álbum, ele combina essa coisa de pop, R&B, hip hop. É Beyoncé já se mostrando como uma das produtoras ali do trabalho, falando, olha, eu quero que seja assim. E foi uma coisa que tocou exaustivamente. Eu lembro que tocava... o Destiny Child era muito da programação do Multishow, eu lembro que tocava mais do que na MTV até nessa época. Esse é o disco que tem Independent Woman, que foi a trilha sonora do As Panteras. E acho que isso foi muito importante, porque As Panteras também é um símbolo muito claro do que é dos anos 2000. E dessa forma de reler as coisas por uma nova ótica a partir dos anos 2000. E eu acho que esse disco tem uma qualidade que é entender o pop de forma muito inteligente, assim, tipo, Bootylicious tem sample ali tem o riff ali do Edge of 17 da Stevie Nicks. Absurdíssimo. Tem umas coisas assim, tipo, muito fodas, tem faixas muito boas. Eu acho que é um disco, tipo, Emotion pra mim é tipo uma das melhores baladas que Destiny's Child lançou até hoje. Então acho que é um disco muito foda, que representa muito bem o que é essa virada do século. Eu acho que todos os clipes desse disco também representam toda essa estética, que era uma estética que tinha tanto um olhar para esse pretenso futuro que a gente imaginava ali da virada do século, mas também tinha uma cara meio tentando entender uma identidade desse novo jovem MTV, digamos assim, que não era mais aquela coisa roqueira dos anos 90, mas era uma nova coisa, assim. Então acho muito interessante como as meninas do Destiny's Child criam uma identidade pro que a gente entende como os anos 2000, e também ajudam a criar identidades do que são as artistas negras nesse início de década ali, ao lado de outros artistas que estavam em evidência, né? Então, e até um complemento, amigo, eu acho muito curioso que a gente vivia na época do bling, né? Que era aquela coisa dos homens e mulheres muito desnudas, com peitão e uma sexualização absurda, e elas vinham meio que como... Tinha uma sexualidade muito latente no trabalho do Destiny Child, mas era uma coisa elegante, chique, assim, tinha um eu acho que era muito feminino, né? Acho que era isso, assim, tipo, pra mim eu entendi muito, tipo, o que era ser feminina, sabe? Tipo, principalmente isso que o Renan falou dos clipes. É muito legal essa ideia de ser uma coisa... Tem um minimalismo ali no que diz respeito a ser futurista, mas é maxi, assim, tipo, são cores gritantes, tem camadas, as coisas... É isso, tipo, tem decotes, tem curva, tipo... É muito interessante visualmente falando, não só sonoramente. Tipo, eram coisas que a gente ficava grudado na telinha, sabe? A gente ficava querendo ver, assim, era muito legal. E é impressionante como é esse... Não começo, né? Mas, enfim... Quando tá mudando a curva ali do R&B, do hip hop e tudo mais, subindo pra um topo de posição, porque até os anos 90 o rock dominava pra caralho, né? Tipo, então é isso, assim, acho que é um começo. As coisas coexistiam, não sei se era um começo, assim. Porque a gente já tinha Mariah, por exemplo, Mariah Carey e o Boyz II Men, era nos 90, e rivalizava, vendia tanto ou mais do que o rock, por exemplo. Então, mas acho que nessa época... Tipo, coexistiam as coisas, mas acho que é o começo dessa... Não começo, mas acentua essa mudança. Acho que pro final dos anos 2000 dos anos 2000, assim, um pouquinho antes dos anos 2010, a gente já vai ter muito mais hip hop, pop e tudo mais no topo das paradas, muito mais que o rock, assim. Acho que o rock, nessa parte, ele acentua o declínio. Acho que é melhor colocar assim do que uma subida do pop. Eu acho só interessante, antes da gente ir pro próximo disco, a gente falou de sexualidade à flor da pele, seios saltitantes do decote. E é importante citar o All For You, da Janet, de 2001, que é o disco que vem posterior ao Velvet Rope. Eu acho que ele marca muito essa mistura que é esse dance pop, o funk, o R&B, tudo misturado ali. Num disco muito classudo, muito bom. Eu acho que tem vários hits pop interessantes. A Janet marca muito esse início dos anos 2000, mas depois ela vai ser boicotada a partir de 2004, apagada, por causa do seio dela, quando ela tá lançando o da Mita Joe. Ai, gente, isso não existe, juro. Que coisa completamente surreal, sério. É absurdo, porque nesse início ela é classificada, ela ganha, tipo,
quando ela tá lançando o All For You, ela chega a ganhar um prêmio da MTV, sendo considerada, tipo, uma estrela de vanguarda, né? Um ícone cultural inaugural da Absurdo. MTV e tudo mais. E aí, em 2004, a própria MTV boicota ela. Assim, Sim. então é bem maluco. E a carreira do branquinho sem vergonha continua, né? A Justin Timberlake. Timberlake. Eu só não coloquei ela nessa lista porque eu acho que esse disco não dialoga com o tipo de pop que a gente tá discutindo e vai discutir aqui hoje. Eu acho que ele é outra pegada, assim. Ele é mais... Ele tem muito ainda de um resquício de anos 90 pra mim, assim. É que eu acho que os clipes são muito, tipo assim, a cara de que as outras pessoas estão fazendo. Porque basicamente só existe, a gente sabe que só existe, sei lá, tipo a Britney Spears, porque existe a Janet Jackson. Então acho importante citar ela. Perfeito. Mas já que estamos falando de anos 2000, uma artista que pra mim, eu nunca embarquei, nunca consegui fazer sentido, assim, o motivo das pessoas gostarem tanto. Mas Jennifer Lopez com o álbum J.Lo de 2001, o disco que estreou no topo da Billboard 200 ali, vendeu pra caramba, tem feat com Ja Rule, tem sucessos como Love Don't Cost a Thing, I'm Real, Ai, é Play babado, and desculpa, eu Funny. Eu nunca embarquei, amiga. Abra seu coração e defenda a diva. A latina, defender essa mulher latina, essa minoria. Ai, gente, não sei. Eu achava a Jennifer Lopez uma gostosa, tipo, linda, belíssima, tipo, dançava pra caralho. Não sei, batia pra mim. Eu adorava ver os clipes, eu achava... É isso, tipo, eu achava ela belíssima. Eu gostava das músicas. Eu acho que esse álbum tem várias bangers. Então, assim, eu vou ter que defender essa cota latina aqui, sim. Eu digo que nem a Aretha Franklin, né? Gowns. Beautiful Gowns, né? Ela tinha vestidos bonitos, ela inventou o Google Images. Exatamente. E é isso que eu tenho a dizer sobre ela, gente. Eu não gosto da Jennifer Lopez, não me interessa. Nunca embarquei na dela. Eu gostava Mas nessa é isso. época, mas realmente, tipo assim, depois ficou com Deus Eu acho que fortemente. Mas é realmente isso, ela encapsula muito bem essa perspectiva do que a gente tá falando aqui de anos 2000. Que eram essas coisas meio, tipo, esse grande rework ali, remixes de muitas coisas que você pegava de vários lugares e ia montando e criando esse universo sonoro. Então a gente vai ver que nesse disco mesmo tem uma quantidade diversa de referências que vem desse pop latino, tem a ver com R&B, então tem várias coisas que ela coloca dentro do disco. Tem uma caralhada de produtores nesse disco, é um trabalho de milhões de pessoas, então eu acho que representa Uma produção muito... com muito dinheiro, no fim das contas, né? Eu acho que representa muito esse momento que tem muito cara com muita grana produzindo coisas gigantescas e é um momento Sim. do pop que as gravadoras ainda não estavam entrando no seu grande declínio ali. Então eu acho que a gente tá ainda num momento de produções meio megalomaníacas e durante muito tempo as gravadoras investiram muito na Jennifer Lopez, até pra ela roubar as coisas das outras pessoas, você precisava de dinheiro pra isso. Então acho bem interessante, assim. Será que não é uma tentativa de Shakira, assim? Tipo, de um novo sucesso Não, no porque estilo a de Shakira? Porque a Shakira tá surgindo para os Estados Unidos aí em 2001. Ela É verdade, não era, é verdade. A Shakira não tinha mercado lá. A Jennifer Lopez já era uma tentativa de Selena desde sempre, quando ela faz o filme. E ela faz Sim. muito sucesso com o filme da Selena. Eles entendem ela como essa diva latina que eles querem vender. Por isso que ela fica vendendo essa grande imagem dela de é latina, Jenny Do on the Bronx Block, e não essas sei coisas quê. todas. Sim. É O bem Renan começou falando de novela, e se tem uma trilha sonora que marcou pra mim nos anos 2000, é a trilha sonora de Mulheres Apaixonadas. E dentro dela foi onde eu fui apresentado a Avril Lavigne, Isadora Almeida. Porque ela lança em 2002 o álbum Let Go. O Ai, disco tem Complicated, Skater tudo. Boy, I'm tudo. With You, Losing Grip. Eu embarquei muito, eu achava que era o rock em sua forma mais Sim, pura. Mas sim. eles conseguiram vender essa coisa de rock, mas era um Sim. pop do jeito mais descomplicado possível. Assim, eu acho esse disco bem bom, bem divertido. Influenciou uma geração de meninas compositoras hoje em dia. Eu sei que o Renan detesta esse álbum, mas eu vou defender Eu não detesto esse a nossa álbum. loirinha canadense com seus
olhos pintados. Ruivinha. Era uma coisa É meio que eu ruivinha, ouvi né? muito. Mas é que depois que eu fui ao show dela, eu fiquei meio traumatizada. Ai, sim, tipo, sim, Go traumas. girl, give us nothing. Eu nunca fui num show que a pessoa está tão desanimada de fazer aquilo. É tipo assim, é como se tudo que ela fizesse musicalmente fosse um grande teatro, assim, como se ela não acreditasse. Mas você naquelas sabe que coisas. isso é só aqui no Brasil, né? Porque tem vários vídeos dela lá fora, em onde ela faz, tipo, se joga na plateia, faz super apresentações. Ela não Quando ela gosta vem de vir pra pra cá, cá, ela ela não deve go- ter é. medo de pegar doença, Exatamente. de pegar virose. Ai, vai Pegar se fuder, dengue. sério. Tanto que aqui viralizou o meet and greet dela com Sim. as pessoas, tipo, a quilômetros de distância um do Sim, outro. E lá sim. fora ela, tipo, abraça, beija, lambe, sei lá, a sola do pé do público Ah, não gringo, sei, não vai. sei se é assim, mas realmente a diva não gosta. Não de vir pra força, cá. não força que ela nunca vai ter um carisma de uma Rihanna É. de pegar no peitola do seu ouvinte. Exatamente, É, É exatamente. Mas a basicamente questão é, eu Kings, gosto- Kings of Leon, só que versão Que isso? canadense. Pô, Kings of Leon é um Não, show o mais Kings desanimado of que eu já vi Leon- na vida. Mas o show Não, do melhorou Kings of Leon muito, amigo. eu acho o show do Kings of Leon ruim. O da Avril Lavigne, ele não é necessariamente ruim. Porque Avril a produção inventa E você 500 ouviu? coisas pra, tipo, tentar animar o público. É que ela faz de má vontade. Entendi. O do Kings of Leon, ele só não tem carisma. não vamos comparar. Tá Enfim, bom, acho que não tem legal. nenhuma comparação com É, o outro. é. E o show dela é, tipo, uma grande produção, só que ela tá ali, tipo, uma boneca de Sem cera no meio do palco. vontade, tá cansado. Enfim, mas eu gosto desse disco, eu não tenho nada contra esse disco, eu muito ouvi esse disco. Enfim, é um disco. Esse foi um dos poucos que eu ouvi inteiro, olha só. Óbvio, né, roqueiro? Era roqueiro, Esse é era- o seu. Era muito negócio de falar. Simplesmente um disco. Pode ser roqueiro, né? É meio rock aqui, tá Cara, bom. Tem é. guitarra, tá ótimo. Eu acho esse disco. Eu acho que tem músicas Eu gosto muito pra boas. caralho, eu realmente é acho muito bom. Complicated e I'm With You excelentes. Eu Mas amo. assim, eu acho muito fantástico como eles venderam essa ideia do rock. E a letra de Skitter Boy, por exemplo, é uma das piores letras da história da música. Ruim. Assim, ela é muito ruim. E eles conseguiram vender e fazer isso ser uma música altamente tocada na época. Assim, é tipo, he was a boy, she was a girl, sabe? What the fuck? Que letra é essa? Horrível, gente. Horrível. Não, mas eu lembro que tinha umas super baladonas no meio disso. Tinha as animadinhas, mas tinha as baladonas, tipo I'm With You e tal. Não é desse que tem o clipe que ela tá num bar, não? Assim, Esse clipe, que ele é cantado mais rápido pra dar a sensação de que é cantado devagar no clipe, entendeu? Ah, eu gosto, gente. Era Acho bem tudo. legal. Manda mais que tá pouco. Vai, Kleber. Qual mais? Vamos pro próximo aqui, porque em 2002, Christina Aguilera lança Stripped. E eu ouvi muito esse disco na época. Eu lembro que tocava bastante na programação do Eu Multishow. peguei meio mal, confesso. Eu fui meio conservadora. Eu lembro Você assistiu o clipe É. de Beautiful, você falou, sou contra homossexuais. Dirty. É Dirty, Porque não é? abre O primeiro esse single. disco. É, acho esse que é Então. o primeiro single desse disco. É o que tem Dirty. Quando ela Que tem o aparece, clipe dela tipo… lutando boxe No… lá e tal. Exatamente, Nossa, exatamente. eu adoro esse clipe. Ah, eu eu acho fiquei super meio- sexy, safado. Não, É que é a Sim. fase. É que é importante. Que É a fase mudança negra da drástica. É importante Multiracial. falar isso. Acho que é Ai, importante a gente absurdo. falar isso. Ela passava umas bases muito… Não, então, mas acho que é Muito importante falar absurda. isso que nos anos 2000 a gente tem essa grande. A partir já dos anos 90, tem um grande crescimento do universo da cultura de hip hop e de R&B. E tem muitas artistas brancas que vão começar a meter esse louco e vão querer aparecer ali dando uma de louco. Oi, sou negona. E a Christina Aguilera, ela tem várias fases que ela vai, tipo, metendo esse louco e, tipo, trocando de identidade. E nessa fase ela aparece ali com… ela usa os cabelos, às vezes, meio com umas tranças, umas coisas. Sim, sim. Ela aparece com uma base e um bronzeamento artificial muito mais forte. E ela Pesadíssimo, diminui aham. muito as roupas. Ela Sim. começa a usar, tipo, roupinhas mínimas. Ela aparece nos VMAs, eu lembro assim, umas roupas que são piquete Com os trapinhos, com os Sim. trapinhos. Só um band-aid ali com a É muito É. curioso que aí tem essa dicotomia, porque o disco tem algumas coisas que são muito assim, tipo… You are eu- beautiful. Não, tem essas coisas que são muito eu sou safadona, eu peladona, eu mostrando aqui minha xoxota magrinha pra vocês, o que também é outra construção bem anos 2000. Era uma que você tinha que ser pererequinha. extremamente magra, tipo Cristina Aguilera, pra Perereca poder usar aquelas ossuda. calças. Qualquer mulher que Ela tivesse um continua pouquinho assim, mais… tá? Agora só tomando os Não, mas é que a questão é que qualquer mulher que tinha uma cintura 2 centímetros a maior que a da Cristina Aguilera era considerada obesa imensa. Sim,
Os anos 2000 eram psicóticos. Surreal. E aí, do outro lado, tem ao mesmo tempo músicas que são muito empoderadas, tipo Beautiful, You ou are Fighter, que tem. Fighter é matter what brabíssima. they say. Fighter é absurda, tem um Eu amo clipe Fighter. lindo da Flora Lindo. Sigismund, é incrível. Beautiful mesmo é a nossa grande música empoderada. Nossa. Então eu acho meio, tipo, ela joga pra vários lados, só que eu acho que ela Diva. acerta em todos esses lados. Eu Sim. gosto É que É ela muito veio bom. de um rolê meio pop adolescente, né? Junto com a Britney. Não, é que pra e mim a tal. virada, eu lembro, juro, eu literalmente lembro de assistir pela primeira vez o clipe de Stronger e ficar tipo, meu. Stronger é absurdo, eu acho. Não, mas, amigo, a mudança de tipo assim, ué, ela não era a garota? E agora o que está acontecendo? Que ela está toda putona. Tipo, na Eu minha ainda cabeça de prefiro criança. O homônimo de 99, o disco de estreia dela, eu acho ainda melhor. Eu Acho amo. mais bem Eu acho produzido. ela foda, eu acho ela muito foda. Ah, eu gosto Ela até erra, daquele ela tá outro lá, pensando em Back to Basics. Aquele depois gosto de daquela Back meio to pina. Basics. Eu adoro. Eu essa adoro ela vira fanfic. Pinup. Eu também. Eu acho que ela se adoro. diverte fazendo as Eu coisas. acho ela gosto. divertida. Só acho que foi um grande. Foi um grande impacto salto, pra mim. né? Tipo, de uma persona pra outra, assim. Um Olha, salto pra de mim- stripper. Mas já que falamos sobre mulheres multirraciais ou mulheres querendo ser aquilo que elas não são, a gente pode chegar aqui em Gwen Stefani com Love Saudosa, Angel né, amor? Music Baby. Amo, Disco de amo, 2004. Eu amo. lembro que quando esse disco saiu, teve matéria no Fantástico falando sobre a mudança de carreira. Lembrando que no começo dos anos 2000, o No Doubt lança um discão ali do 2001, se eu não me engano. Acho que é o E aí último ela também, vai. né? É, o último mesmo. E aí ela vai pro trabalho em carreira solo. E esse disco, assim, tem produção de Pharrell Williams, Andrew 3000 e mais uma galera. E tem músicas absurdas, como Hollaback Girl, Rich Girl, What You Wait For. Eu acho um baita Eu de um amo. discão de Nossa, música é pop. absurdo. É um dos meus favoritos dessa lista que a gente montou aqui. Eu acho que ele grita pop dos anos 2000, E de assim. imagem também, ela De conseguiu imagem. construir, tipo. Tinha uns um- clipão foda, assim, sabe? foda. Tudo bem que ela pegou ali a cultura, né, asiática. Mas mais é aquela- assim, É aquele as vídeo que eu amo, garotas. que é a menina negra explicando. Gente, vocês brancos precisam aprender com seus ancestrais. Nós tínhamos brancos que roubavam as coisas das outras culturas, mas faziam isso direito. Quando a Gwen Stefani roubava a cultura latina, asiática, negra, ela fazia direito, entregava música pop boa. Então. Mas aí, hoje em dia, a Gwen Stefani morreu e nós perdemos nossas raízes. É muito triste pensar que ela morreu. E eu sinto saudade, onde é que ela esteja. Ela morreu porque. Ela está no É colo que de ela Deus virou, agora, ela é uma né? mulher de direita cristã hoje em dia. Ela é uma ela pessoa faz- livre ela hoje em casou com o Blake Shelton, né? É, ela Puta tava vendendo que tigrinho pariu. gospel lá nos Estados Ela Unidos. vende tigrinho gospel. Tá brincando, App tá cristão, brincando. aham. Ela Entrou vende nesse rap naipe? cristão de homem de extrema Não. direita. Não. Ela é absurda, Não. amiga, é muito triste. E ela lançou um disco chamado Não. Boquete ainda por cima. É triste Gente, porque você pensa, não. uma mulher que teve tantas vidas, né? Passou por tantas Exato. culturas, foi escolher terminar logo na pior. Uma japonesa negra loira, gente. Como que Voltou pode a ser branca bem agora, cara, que não é época. Aí ela quis voltar. Ai, cada coisa. Volta a Ai, ser o que um chola, mano. homem não faz na vida de uma mulher, né? Cara, mas às esse vezes? disco ele é tão bom. A imagem de capa pra mim É já diz tudo lindo. ali. Ai, gente, olha, eu lembrei de uma história. No clipe de Rich Girl, que é o que ela tá de pirata. Uhum, amo esse If I was a clipe. rich girl. Amo, Não, não, amo. não. É um dos meus clipes favoritos da vida. Ela tá vestidinha de pirata. E eu fiz a ref pra ir no aniversário da minha amiga Jéssica, de 16 anos, que era festa fantasia. Beijo eu pra fui com a minha Jéssica, lá mãe. de Sorocaba. Beijo pra Jéssica. Mãe de dois filhos já, olha só que coisa. Os dois ouvem nosso programa, é o Júnior Exato. e o Bento. Exatamente, a Lulu e o Miguelzinho. Gente, então, aí eu peguei de ref e fui lá na costureira fazer meu look. Ai, ficou um bafo, juro. Ficou lindinho. Tenho até hoje guardado. Ai. Amava a diva. Mas é Não sério, fez. pra ilustrar o quanto, tipo assim, Foi ela. impactante. Exato, tipo, eu e minhas amigas, a gente gostava muito, muito desses clipes, assim. Quando saía, era a nossa ref, era o nosso Instagram, o nosso TikTok, pra E ficar lá eu buscando acho muito as refs. legal, porque você pensa que ela teve um impacto muito grande numa geração de mulheres nos anos 90, que várias passaram os abindos. Sim. Absurdo. Isso era errado, mas passaram os abindos por causa dela. sim. E da mesma forma que nos anos Ah, 2000 cultura. ela impacta outra geração. E aí, hoje em dia, isso, por isso que acho que é nesse sentido. Tomara que ela a gente não fica esteja triste influenciando do ninguém que agora. ela virou agora. Com certeza está, É. infelizmente. Ah, é.
A moda é ser gospel. Mas seguindo aqui, porque no ano de 2004 tem outro arrasa quarteirões da música pop, porque Kelly Clarkson lança Breakaway. E só nesse disco tem Since You Begun, Because of You, Behind These Eyes e tudo. Breakaway. Tudo. Cara, isso aqui é uma fábrica de hits. Tocava sem parar. Eu lembro de, tipo assim, passar a estação de rádio e tocava, tipo, Because of You sem parar. Since You Begun tocava muito na TV. Se eu não me engano, ela foi trilha sonora de Malhação ou de alguma novelinha da época. Breakaway Então, eu lembro de ouvir muito em rádio também. Muito, pra muito, caralho! assim. Ela teve uma penetração muito grande, assim, em mãe. Eu lembro que ela era uma coisa de artista que mãe gosta, sabe? Tipo Adele, hoje em dia, que toda mãe gosta. Eu lembro de muita mãe falar, eu adoro essa daí, essa menina Kelly Clarkson, né? E ela vem desse universo do American Idol ali, e ela cai pro grande público de um jeito, assim, muito, muito impactante. E como o Fábio Júnior comentou aqui, ó, Breakaway, que era uma composição da Avril Lavigne, que parou nas mãos da Kelly Clarkson. Fez sucesso a menina, né? Até hoje ela é uma dessas grandes queridonas da música pop norte-americana. Eu preciso revelar aqui que eu não gosto da Kelly Clarkson. Não gosta? Eu não gosto daquele... Não, mas você não gostava dessas músicas? Eu não gosto daquele Clarkson, eu não gosto do jeito dela cantar, eu não gosto desse jeito de separar as sílabas que ela faz pra mostrar que ela tem, tipo, muito gogó. Mas nem não como gosto, hit, gente. assim, tipo, como Não, eu sei grandes... cantar, ouvir, tipo assim, Since You Begun, todas essas coisas. Mas é, tipo, uma coisa que você jamais vai me ver, tipo, dizendo, gente, coloca aquele clipe daquele cara, tipo, no sim. sábado. Não, eu também. Tipo, Acho que eu nem também. eu sempre vou dizer, coloque o clipe da Gwen Stefani. E eu não gosto de todas as coisas que viralizam do programa dela, por exemplo, eu não gosto. Tudo me irrita, não sei, eu não gosto. É que o Renan tem um negócio que ele odeia quando o cover é melhor do que a música original, sabe? Tipo aquele cover da Robin que o cara lá faz. Não é melhor. Nenhum cover da Kelly Clarkson é melhor. As pessoas inventaram isso, que tipo, essa música fez o cover da Kelly Clarkson é melhor. Nunca é melhor, gente. Ela sempre canta gritado. Ela é fruto dessa história de American Idol. Eu não gosto American dela. Idol. Eu tô com o Renan, assim, pensando… eu nunca pediria pra passar um clipe da Kelly Clarkson, verdade. Agora, na nossa própria lista… Não, eu também não, mas é uma coisa que brilha, é muito… Grita anos 90. Não, acho que é fundamental estar aqui nessa lista. Sim. Mas seguindo aqui, ó, pra mim tem uma que eu não embarquei na época, mas eu via vários amigos e amigas mergulhados nisso e foi um fenômeno, era uma coisa que grita MTV dos anos 2000 também. Lembro, isso aqui grita pra mim mensagem de MSN, GIFs de MSN que as pessoas mandavam. Delícia. Pussycat Dolls com o álbum PCD, empoderando pessoas com deficiência aí. Gente. Cara, foi um evento isso, marco. Assim. Don't Buttons, Stick todas with you, gostosíssimas, sério, tipo, aulas produção do CeeLo Green e do Timbaland. A gente vai falar mais do Timbaland daqui a pouco, que é outro cara que também é a essência dos anos 2000. Eu queria todas as sainhas curtas pra balar lá em Sorocaba, mas não chegava. Magérrimas. É uma greza muito bizarra. Barriga negativa. Meu sonho era de ser aquela que sempre abre a perna e faz um negócio. Ela e as outras ficam entrando embaixo da perna dela. Exato, ela não fazia nada. Tinha 3 que não faziam nada. Ela só fazia uma… É que todo o grupo é só em função da Nicole Scherzinger. Da Nicole, sim. Ela é a voz do grupo. As outras só fazem ali um back vocal. Tem bem umas que aparecem em alguns momentos fundo, e gritam, mas é a Nicole. E eu acho, enquanto evento pop dos anos 2000, muito gostoso, muito divertido. Porque ela, diferente de algumas outras cantoras, nunca se, levaram a sério, assim, como se fosse uma coisa, estou revolucionando o mundo. Elas falavam, estamos fazendo música pop pra dançar, se divertir. Gostosas, safado, usamos rebolativo. top. Gente, eu amo I Hate This Part. Nossa, eu amo a Hate This Part também. Putz, cantaria no karaokê também todas as vezes. O clipe é tudo. Tipo, juro, vai se fuder, eu amo. Queria muito que elas voltassem. Eu peguei muita gay fã de Pussycat Dolls nessa época. Assim, eu achava engraçado que eu ia na casa do boy, e começo da faculdade até depois, e tinha pôster da Pussycat Dolls, os CDs da Pussycat Dolls. Nossa, filhão, com essas gostosas aí que você tá gostando. Não é delas uma apresentação que elas estão, sei lá, com… No fogo? Sempre tinha uns fogos. Não, uns negócios meio Bob Construtor, assim, elas estão fingindo que é Fifth fazem… Harmony, é Fifth Harmony, tá. depois, é posterior,
Ai, gente, É a olha, Em inglês também, Camila né? Cabello. eu acho um ícone, durou 2 álbuns, sabe? Tipo, putz. Fizeram história, porque os Fizeram dois... A mulher história. virou podríssima, apoiador do Trump. Sim. Cara, isso 6 horas da tarde, você ligava no disco MTV, tava passando algum clipe delas. Era Ai, assim, era sério? batata, era garantido que você ia assistir, assim, era Ai, muito surreal. Ai, E era engraçado desse tempo que o rolê dos discos duravam bem mais, né? Durava tipo 1, 2 anos, assim, produzindo o clipe e tudo mais. meu Então, filho, gastaram dinheiro pra Eles fazer faziam o álbum. render. tipo, você ficava muito tempo vendo, tipo, os mesmos artistas, óbvio, em clipes diferentes, mas Ai, durava muito gente. tempo o rolê. Eu amo muito Pisquetoso, vou ter que parar o programa e ouvir. Wait a minute, Descobrimos boy, hoje. why you been like that? Don't Aquela you co- wish you got com brothers Timbaland. like Wait a me? minute. Oh, na. Gente, só bem. Mas seguindo Gente, é aqui, muito ó, bom. com a nossa lista, com outra artista que é a cara dos anos 2000 pro bem e pro mal, que é Pink. E aí Nossa, ela essa eu tem nunca entendi. alguns, Aí eu não tanco. vários discos nos Eu não anos tanco. 2000, mas eu acho que o mais emblemático é o Fun House, porque ela não abraça de vez consigo. essa estética circo que acabou se transformando em A uma das marcas trapezista, da carreira né? dela. A trapezista. Eu só gosto da primeira, Don't Let Me Get Me, qual é? Que tocava em Coração de Estudante. A primeira. Ah, mas isso é bem antigo, já é outra. É bem Eu antiga gostava, do eu só- disco é anterior. literalmente É. a única unidade de música que eu gosto da Pink. Tipo, Eu gosto adorava muito de Pink So nessa What. época. Eu não Eu tanto. vou contar, Eu não eu vou tanto. contar. Eu vou Conta. contar. Se eu não gosto Ah. daquele Clarkson, eu gosto da minha trapezista Pink. Eu adorava esse disco. Eu baforei muito. Eu não. Porque daí já foi a fase que eu comecei, eu já tava assistindo MTV. Então eu via So What, tipo, todo dia na TV. O lançamento Nossa, do Sober música foi muito Eu amo So What. importante. Odeio. Eu adoro É. ouvir ela pra correr. Eu sou hater da Pink, agora eu lembrei. Eu gosto da Pink e é isso, gente. Às vezes a gente gosta de uma palhaça fazendo trapezismo. Aquela da trilha do Moulin Rouge é ótima. Acho que é anterior, na real, né? Deve ser tipo 2004, por aí. Que música Que é? ela com mais um Não monte é de da gente. Pink. Com a... É Cristina Aguilera, amigo, você tá Ah, confundindo. então... É isso. Lady nem- Marmalade? E Lady Marmalade, aquela nem é a não. melhor versão de Lady Marmalade. É, Vamos então. respeitar a Patti LaBelle, sabe? Ai, não só desrespeito aqui. Eu acho engraçado porque a Pink ela era vendida como a anti-cantora pop, sabe? Ela tinha treta com várias cantoras pop da época. Exato. E ela era uma cantora pop rebelde. como qualquer outra, sabe? Ah, Não, mas é que a questão não era isso. É que nos anos tá dois. bom. Não, é que existia. Ela realmente fazia críticas a essas coisas que na época era, tipo, mal visto. Você Sim, olhar sim. pras pessoas e dizer, gente, acho que vocês estão celebrando coisas erradas, tipo uma magreza extrema e anorexia. Sim. Já ela apontava isso e ela era vista como, tipo, ai, a gorda chata chegou, porque ela era briguenta. vista por eles como gorda. Sempre sendo que ela nunca foi vista, Gente, nunca foi uma gorda. gérrima na capa desse disco, absurdo. E é, tipo, absurdo nesse sentido. Daí ela era mal vista, ela era vista, tipo, ai, a amiga Too Woke chegou. Era Pink, assim. Sendo que ela não tava falando nada demais, ela só tava falando normal. Que é tipo assim, gente, vocês estão sexualizando adolescentes e vendendo magreza extrema, não é legal, tá? Era só isso que ela falava. Enfim, eu gosto da nossa diva Pink. O motivo dessa pauta é só pra gente falar desse disco, que é Nelly Furtado com Luz, de nossa, 2006. vai Esse se eu amo fuder. demais. Esse disco, primeira coisa, esse Pesado. disco é muito bom. É um dos melhores Muito. discos de música pop dos anos 2000. Arrepios. Ele é produzido pelo Timbaland, ele tem uma das melhores batidas do Timbaland e ele tem pelo menos 3 hits que são arrasas quarteirões das pistas, que é Promiscuous, que pra mim é uma música que grita anos 2000. Absurda. Man Eater, que por sinal eu She's a chego na man festa, eater, na última festa que a gente fez, e o Nick Silva tava tocando essa música. Eu falei, Eu sempre, então, eu sempre tá toco essa. viadão. Eu Ou amo. Promiscuous Eu amo. nas nossas festas. Eu amo. E Say It Right, que é uma música que ela já Amo. viralizou e reviralizou, tipo assim, milhões e milhares de vezes no TikTok. Eu acho, seja em versão brasileira, versão Ai, gente, é internacional. tudo esse álbum. Vendeu 12 milhões de cópia, é o auge ali da carreira da Nelly Furtado. Ela vinha de uma sequência de discos meio folk pop no começo dos anos 2000, tipo, I fly like a bird and I'm fly away. Aí aqui ela está mais moça. Ela Não, está que ela tá mais... safada, ela tá mais latina. moça, Promiscuous. Ela tá Promiscuous. promíscua. Cara, eu E, amo esse disco, latina, assim. né? Não há igual. Música com Juanes. Tipo assim, gata, ela não tem descendência portuguesa? Eu fico meio confusa.
Esse disco ele é tão impactante que no ano seguinte a Bjork vai trabalhar com o Timbaland no Volta. Ele vai produzir, se eu não me engano, algumas das músicas do Mas disco deixa eu falar, esse ano aí são 5 anos do Timbaland. É com todo mundo, é Justin, o Timbaland fez sei lá, tipo, todo mundo, estrago. todo. Fala aí, aquela música lá da Rihanna com a Madonna, com quem? Não, da Madonna com o Justin Timberlake lá. If you é aquela... 4 minutes. Tipo, lembra? Era só Seria o ele Timo o na Jack Antonoff TV, da cara. época? Não, porque ele é fazia bom, coisa né? boa. E as coisas eram diferentes pra várias pessoas, não eram tudo É parecido. muito fácil falar, cara. Ele tinha uma coisa de Assim, deixar tinha uma a identidade da assinatura, pessoa muito clara. tinha uma assinatura, mas era diferente, assim. Esse disco mesmo da Nelly Furtado, se você pegar, você vai ver que todas as batidas são completamente diferentes. Man Eater é muito diferente de Say It Right, que é diferente de Promiscuous, e Promiscuous, inclusive, que ele participa da canção, inclusive. Só que é meio que a alegria e a dor da Nelly Furtado, porque, tipo assim, paga as contas dela até hoje, mas ela ficou presa eternamente nisso, Nunca porque, lacrou. tipo, as pessoas não conseguem enxergar que ela não é só isso, que ela faz outras coisas. E aí, todas as outras coisas as pessoas meio que ignoram, porque elas ficam esperando que ela faça uma nova Promiscuous, sendo que ela tá, tipo, em outras coisas. Daí as pessoas, tipo, cagam pra algumas coisas que ela lança e que são boas, e só Renan, deixam ela profundamente tristes pra sempre com o disco indie dela, que ninguém foi. The Ride! Nós estávamos lá, nós sempre estaremos lá pelo The Ride, é muito bom. E aí agora ela... Só pra completar aqui, tem um ouvinte nosso que é muito fã de Nelly Furtado, que toda vez que a gente fala mal dela, ele vai lá e xinga no Instagram. Ô, louco. Ele xingou que a gente falou mal do disco do ano passado, falando que era muito bom. Isso? E eu vou reforçar, o disco do ano passado é uma bosta. O The Ride, que é a obra-prima dos anos 2000. Ela sofre essas coisas. Agora as pessoas estavam atacando ela, chamando ela de gorda na internet. É o caos da vida dela. A gente quer ajudar a diva, as pessoas não querem ajudar. E ela tá muito gostosa e ficam atacando ela. Gente, vamos falar aqui de um que mudou também a regra do jogo na cena norte-americana. Mudou porque o penteado do jogo. Mudou o penteado. Cabelo fechou, igual aqui, ó. Tem vários vídeos da época. Rihanna com Good Girl Gone Bad 2007. Disco que tem produção de Timbaland, Stargate, The Dream. É alavancado ali por conta do sucesso absurdo de Umbrella, que é a parceria dela com o Jay-Z. Tem Don't Stop the Music, Shut Up and Drive, Hey That I Love You. Eu acho esse disco absurdo, Olha. assim, um dos petardos do R&B dos anos 2000 ali. É o disco que ela já vinha de alguns... ela tem 2 discos antes, se eu não me engano. Mas esse é o que populariza ela de vez, né? Olha, pra mim, assim, não é um loud, que eu sou uma cadelinha do loud. Eu também sou muito mais loud, amiga. Eu Ai, sou da mão aqui, ó. cadelinha Somos do- ruivas. Somos ruivas. Somos ruivas num editorial da Vogue, com flores, celebrando a primavera. Mas eu gosto desse álbum, porque eu acho que tem uma coisa mais R&B, assim, que, tipo, trouxe a nossa garota pra mostrar esse ladinho dela. É isso, tipo, tem várias músicas absurdas, tipo Don't Stop the Music, Rehab, que é uma das minhas favoritas, absurda. Rehab, baby, you're my disease. O clipe, tipo, absurdo, tudo, sabe, gente? Eu amo tudo. If I Never See Your Face Again, que é com Maroon 5, que é a minha segunda favorita, tá aí nesse Tudo. álbum. Será que eu gosto mais desse álbum do que o Loud? Não sei. Acho que não, mentira. É que essas Não, o duas... áudio é perfeito, amiga. É que eu gosto muito dessas duas, tipo, pesado. Eu gosto de assim. Disturbia. Bia! Nossa. E uma aranha andando em mim. Ai, adoro. I'm going crazy now. Oh, absurdo! Hits, Gente querendo no hits. karaokê, só hit. Perfeita. Amei. Eu só lembro de um vídeo do menino que era... Ah, mas pô, adivinha onde estava ontem? Só no coque do Rangel com os traficantes. Adoro, querida. E aí depois do vídeo seguinte ele veio com uma franja Rihanna dele fala, adoro o cabelo dela. Vou achar esse vídeo pro vídeo. Os cabelos da Rihanna são uma marca muito central pra comunidade gay São. dos anos 2000. É uma Eles coisa. modificam as formas de existir e de se parecer no mundo, né? Eu acho que tanto esse disco que a gente tá falando, quanto o icônico Rated R, então tem vários momentos que ela serve cabelos. A gente começou a pauta falando de Britney Spears e ela lança uma sequência de grandes discos nos anos 2000.
tem o Britney, tem o In The Zone, que eu acho assim, é um absurdo, é o meu favorito dela. Mas eu acho que o disco que grita 2000 e que meio que estabelece ela como um dos nomes mais importantes de fato da música pop até hoje é o Blackout, disco de 2007. É a capa mais lixo possível que alguém podia colocar. Ela com essa peruquinha preta, esses efeitos, essa coisa bizarra, mas esse disco, ele é muito bem produzido. A gente tem Gimme More, Piece of Me, Break the Ice, produções ali do Danja e do Bloodshot e Avante, é uma seleção de hits absurdos. Foi no ápice ali do breakdown dela, né, dela careca, raspando o cabelo, maluca, brigando com todo mundo. Pessoas com expectativas mil, Britney vai acabar, ela vem com esse disco, assim, que pra mim é um absurdo de bom, assim, até hoje. Eu acho que a figura da Britney é muito representativa dos anos 2000 e dessas coisas que a gente brincou aqui durante esse episódio, mas que são muito sérias dos anos 2000 e que são coisas que eu espero que não voltem mais, que é essa forma de lidar com esse universo de celebridade nos anos 2000, que era tipo assim, uma hiperexposição e uma hipervigilância das pessoas no sentido de perseguir esses artistas, torcendo pela derrocada deles. Eu acho que a Britney é a grande figura disso, que é o fato de que, sei lá, a gente acompanhou a Amy Winehouse morrendo nos nossos olhos e isso era, tipo, alimento pra mídia. E a Britney quase foi por esse caminho, assim. Então o Breakout é, tipo, meio que esse comeback dela, esse retorno pra ela provar que ela vai seguir viva e vai seguir fazendo as coisinhas dela do jeito maluquinho dela, mas é do jeito dela. E acho que ela enfrenta isso, vai se estender, né, durante os anos 2010 ali na forma como ela continua brigando para ter a sua independência, mas acho que a Britney é essa figura muito central desse universo do que era o pop, do como o pop tratava os seus artistas e sugava eles e tentava ao máximo destruí-los na frente de todos. Até nesse disco ser bom, eu lembro que na época tinha o boato de que não era ela quem cantava as músicas, sabe? Que eles pegavam uma outra cantora. Ou que eles da Robin cantando. Tinha, eles faziam a Robin, mas tinha outras cantoras, outras vozes, que era uma voz robótica criada em computador pra meio que ocupar esse espaço, porque a Britney não conseguia nem, sei lá, se mexer nessa época de tão dopada que ela tava. Mas pra mim é um disco que sobrevive até hoje, eu acho fantástico. Mas é muito louco o choque, né, mesmo, assim, tipo, agora eu tô lembrando de ver aquele clipe de Piece of Me, assim, e também, sabe, ficar meio, caramba, cara, o que aconteceu com a Britney, sabe? Porque era muito louco a gente ver os artistas era a queridinha da América, assim, ela era o sonho, a garota americana, assim, a colegial sexy que a gente viu Aí ela crescer. aparece com o cabelo preto, tipo, toda doidona, vai entre aspas aqui, tipo... mas é muito impactante, tipo, pra mim, assim, que eu cresci... Cara, eu comprei o Oops, I Did It Again lá, tipo, quantos anos eu tinha? Daí eu fui ver ela com 15 anos e ela mudou, tipo, totalmente. Eu tinha 15 anos e sei lá quantos anos ela tinha e ela tava já acabada, entre aspas. Porque era meio isso, assim, né, na nossa cabeça de... Putz, meu, ela tá doidona, o que vai acontecer com ela? Muito louco, cara. E logo depois também o que acontece com a Amy Winehouse, tipo, que é muito louco a gente pensar que é meio perto, assim, né? É bem similar. As duas, inclusive, envolvem o pai como um dos principais agentes desse caos delas, exato. Né? E aí, logo depois acontece também o que acontece com a Amy. Eu lembro que, tipo, eu tinha muito na cabeça, assim, de ficar triste pelos artistas que eu gostava, assim... estarem endoidando. Sim. E aí hoje até as pessoas ainda, Britney, volte. Ela já falou, ela não vai mais voltar pra fazer disco, não vai mais voltar pra se apresentar, ela se aposentou de vez. E ela tá certa, tem que ficar lá em casa dançando com a faca dela, fazendo os vídeos que ela faz, pintando. Eu acho que ela já deu tudo que ela tinha que dar e até demais, assim, cara. Eu acho muito pesado de fato o que colou com ela. Mas seguindo aqui, ó, com a lista, a gente tem outro álbum que pra mim também é a representação máxima dessa lista, porque foi uma artista que entregou tudo que ela tinha pra dar nesse disco e depois ela nunca mais conseguiu lançar nada próximo. Porque em 2007, Fergie lança o primeiro álbum em carreira solo, The Duchess. Ela traz esse conceito de uma artista inglesa, ela tem essa atmosfera da Inglaterra, vários clipes faziam referências ao Reino Unido, à cultura britânica de maneira geral.
Eu acho um baita disco. Pra mim, assim, tem umas canções que mais gritam anos 2000. Big Girls Don't Cry, Fergalicious, eu acho absurdo. Eu amo, Glamorous, pesado. e a minha favorita, que é London Bridge, assim, eu sou... Não, a minha favorita é Clancy. Clancy é desse disco, né? Gosto Eu também. amo o clipe de Clancy, eu amo a gente, música, eu quero ir adorava no tocar karaokê. ela. Cara, eu acho esse disco absurdamente bom. Eu acho ele muito bem produzido também. Grita anos 2000? Grita anos 2000. Mas é assim, Will.i.am, né? é. A E produção vendeu dele também 6 milhões de tinha essa cópias cara. mundialmente. E eu acho muito fascinante como eles conseguiram construir a imagem de que a Fergie era uma mulher negra nos anos 2000. E até hoje, assim, às vezes eu pego e me penso, não, ela é branca mesmo, ela não é negra. Branca, mas vitaminada. Mas esses dias apareceu um vídeo pra mim que era a menina dizendo: a menina me perguntou, you don't feel Fergalicious? Fergalicious in this economy? I can't. Eu acho que é isso, é possível ser. Fergalicious era um espírito do seu tempo. Era o espírito de Evelyn. A gente só podia ser Fergalicious ali. Só no governo Lula. Agora não dá dava pra ser Fergalicious agora. Antes da crise. Era um sentimento ser Fergalicious. É, porque eu acho Era que uma tem a ver. possibilidade. Aqui a gente tá falando de música dos anos 2000 e a gente não citou algo que é muito simbólico. Quase todas as coisas que a gente está falando aqui são lançadas pós 11 de setembro. O 11 de setembro modifica a cabeça dos Estados Unidos, modifica toda a logística de se pensar da indústria pop. E eles passam por esse momento muito grande de, tipo, escapismo, de celebração. E eu acho que Fergalicious é esse grande último momento do exagero antes que voltem depois da grande crise econômica. Então, acho que A ser crise vai vir em Fergalicious 2008, né? Então acho que é bem isso mesmo. é bem o espírito do tempo ali. Ser Fergalicious não era possível naquela economia, naquele sonho maluco que a gente tava vivendo nos anos 2000, que parecia que a gente ia ter futuro. Tudo era assim. possível, Então, a gente achava que ia ter futuro. Essas coisas eram meio... Nossa, Big Girls Don't idílicas. Cry é uma coisa que tocou horrores nas Eu não rádios gosto brasileiras. porque tocou. Eu não gosto Do porque BBB. tocou muito. É BBB, tocou no exato, BBB. Exato. Tocou demais, eu Muito enjoei bom. dessa música e eu não consigo mais ouvir. Seguindo pra 2008 aqui, a gente começou o programa falando de Beyoncé no Destiny Child. Ela lança ali alguns discos bem interessantes, Dangerous in Love em 2003. Ela lança o Bidet em 2006, que poderia estar nessa lista, mas nada representa mais a bagunça que é o que foram os anos 2000 do que I Am Sasha Fierce de 2008. É um disco duplo, onde ela explora essa coisa de criar uma persona, né, a Sasha Fierce. O disco se divide em duas partes. A primeira parte é o I Am, que é um pouco mais confessional, mais melancólico. Ai, não gosto. Eu também não gosto. E a gente vai ter If You're a Boy, a gente vai ter Odeio, são Halo. as duas músicas que eu mais odeio da Beyoncé. E Literalmente. aí a as gente duas. vai ter na porção seguinte, que é o Sasha Fierce, ela Amo. mais criativamente livre, liberta. E aí a Amo. gente vai ter Sweet Dreams, a gente vai ter Single Amo! Ladies, a gente Minha vai música ter favorita da Diva. Beyoncé é Sweet Cara, Dreams. eu acho esse We disco are o no pior diva. disco da carreira da Beyoncé, mas ele é muito bom de hits, Sim, assim. sim, Ele tem sim. muitos hits. Não, né? Diva eu acho absurdíssimo. Eu acho que vai trazer umas coisas do que depois, né, ela traria no Beyoncé, que eu acho foda. Single Ladies é um puta hit, tipo, é foda. E eu acho a galera... muito louco que essa música fez sucesso, porque ela tem uma batida muito maluca, assim, ela não Sim, tem uma estrutura sim. rítmica de uma faixa Sim. pop padrão, sabe? Ela é meio torta, total. Mas é isso, Sweet Dreams pra mim é a melhor música da Beyoncé, Nossa, não tenho o que eu falar. E amo Diva, Sweet Dreams. e Diva eu acho foda também. É muito engraçado que existe, assim, no fandom da Beyoncé, existe muitas pessoas que são haters desse disco. Existe uma grande discussão em torno do Sasha Fierce. Mas eu acho que é uma mudança muito simbólica na carreira da Beyoncé. Ela cria uma estética de clipes que são específicos Sim. dos clipes Sim. do Sasha Fierce. Eles são todos muito bonitos. Ela marca uma mudança muito interessante na forma de pensar a sua carreira a partir daqui. Eu acho que aqui é um turning point importante. E, cara, não dá pra falar um disco que tem 8 singles e eles são Sim. foda. Sim. E For a Boy, Single Ladies, Diva, Halo, Nossa. Eagle, Sweet Dreams, Broken Hearted Girl, Videophone, é foda. Ai, Não dá pra negar. Videophone, eu amo, pesado. A mulher botou 3 quilos de buceta na mesa e foi, não dá. E Kanye West pode ter todos os erros do mundo e tá erradíssimo, mas esse do céu, disco que era absurdo. pra
Beyoncé. Esse clipe era pra ela no VMA, quando ele briga com a Taylor. Esse disco cria briga eterna entre Taylor e Kanye E West. descaralha o Kanye West pra sempre. Exato. Nossa, é Muda verdade, a química do corpo dele e, enfim, perdemos o É cara. que esse disco, assim, ele é muito inconcebível pra mim. Ele é muito anos 2000. Tipo a Britney gravando Queen. Aqui ela vai trazer Ave Maria, sabe? Numa das canções do Nossa, é disco. verdade. É surreal como esse É que disco é caótico, estrutura. porque os discos da Beyoncé geralmente eram meio caóticos nessa fase. Ela meio que era uma salada mista, às vezes ela brincava. A mamãe é brincalhona também. Hoje em dia não. Cara, você falou Sweet Dreams, pra mim, assim, é uma das melhores músicas da Nossa, carreira dela. Sério, é minha Eu música lembro que favorita uma- da Beyoncé. Eu lembro que uma vez eu tava discotecando numa festa e um cara que era o dono da festa veio falar assim: cara, eu acho essa música meu guilty pleasure. Eu falei: não, essa música não é um guilty pleasure, essa música é boa. E É ela é muito absurdíssima. boa, assim, é absurda. Mas seguindo aqui, porque no mesmo ano em que Beyoncé lança o seu I Am Sasha Fierce e vem para o Brasil fazer show em Florianópolis, a gente vai ter Katy Perry com One of the Boys, disco de 2008. É o disco Nossa. que apresenta É a muito Katy bom. Perry. É e a gente muito tem bom. simplesmente I Kiss It Tudo. Girl, Hot and Cold, Waking Up in Vegas, Thinking of You. Esse disco é absurdo, absurdo. Eu gosto da estética dela, dessa coisa meio pop 60s, que ela vai trazer depois de novo, numa versão mais Sim, pin-up sim, pro sim. Teenage Dream. Sim. Mas eu acho, assim, absurdo, um dos grandes álbuns pop dos anos 2000. Waking Up in Vegas, minha favorita da Katy Perry. Amo o clipe, amo tudo. Era aqueles singles meio já, tipo, a galera, tá bom, já deu esse álbum. Sabe assim, tipo, é o single número 4. Mas Sim. eu gosto muito, assim. Ele é meio renegado. Eu acho que a gente vai se aproximando aqui com tanto o Sasha Fierce quanto o One for the Boys da Katy Perry, com essa mudança mesmo. E algumas coisas vão ficar para sempre nos anos 2000 a partir daqui. Eu acho que são pontos de virada. 2008 é esse momento que a música pop vai arranjar outros caminhos. Depois a gente vai explicar que em 2009 tudo muda, o jogo muda. Mas eu acho que é um momento ali de divas que estão mais se divertindo. Enquanto a Beyoncé tinha essa coisa toda muito correta e muito perfeccionista que ela sempre vai manter, a Katy Perry tinha essa coisa que era meio tipo... Ai, como ela é maluquinha, she's so crazy. E aí ela ficava fazendo coisas meio absurdas. Ela era meio espalhafatosa. E eu acho que isso era uma marca dela e foi muito importante também pra gente entrar nessa outra fase em que as coisas não precisavam mais ser tão perfeitinhas e tão organizadinhas. Despretensiosa, né? Tipo, E assim, É já muito que estamos nesse falando sentido. de 2008, a gente podia falar do The Fame da Lady Gaga. Mas a bem da verdade é que essa consolidação da Lady Gaga como artista, ela vem no ano seguinte, em 2009, porque ela relança o The Fame como o The Fame Monster. E é aí que a regra do jogo muda completamente. Eu acho que é um disco que encerra de uma maneira assim brilhante o pop dos anos 2000. E ele vem com um novo olhar, uma nova perspectiva ainda mais maluca, mais transgressiva para música pop, apresenta o pop para uma nova geração de ouvintes ali, cria a Lady Gaga como esse grande ícone pop dos anos, final dos anos 2000, começo dos anos 10. E assim, tem simplesmente Bad Romance, Alejandro, Dance in the Dark, Telephone, Just Dance, Paparazzi, Poker Face. Meu favorito da Lady própria Gaga, The se pá. Fame, assim, cara, eu acho esse disco um absurdo. Eu É amo. uma coletânea de músicas. E aí é a época mais maluca dela, com os looks mais bizarros possíveis. Ela que veio daquele lookinho básico que era um colã e um raio pintado na Sim. cara, pras coisas mais malucas que a gente tinha no pop dessa época. É um baita do disco de estreia, né? Mas ao mesmo tempo ela consegue, tipo... A minha música favorita da Lady Gaga é Alejandro. E aí ela é consegue tua fazer... cara, Isadora. Eu amo. E ela consegue fazer uma coisa meio minimalista dentro daquela loucura dela, Don't call my elegantérrima. name, don't call my Tipo, name. eu lembro de ver, assim, Alejandro. ficar, tipo, muito impactada, assim, tipo, uau. Mas ao mesmo tempo ela lança Bad Romance, que é, tipo, uma maluquice, É minha clipe favorita louco. dela. É, empatado. Bad E é Romance completamente interessante a perspectiva de que existe
Before Lady Gaga, After Lady Gaga. Porque, tipo assim, você olha as fotos de todas as artistas pop antes da Lady Gaga surgir e depois, são diferentes. Haters da Lady Gaga podem reclamar e dizer que não são, mas são, gente. A Beyoncé e a Katy Perry mudam o seu guarda-roupa inteiro depois que a Lady Gaga surge. E é muito interessante porque a Lady Gaga propõe a liberdade dessas artistas a jogarem fora aquelas roupas horrorosas dos anos 2000. Sim. E aí a gente volta a ter um tapete vermelho digno, de verdade, nas premiações nos anos 2010. Porque os anos 2000 tem os piores tapetes vermelhos da história, com as roupas mais horrorosas possíveis, as coisas mais fubangas possíveis. Então eu fico muito feliz quando ela sai usando, sim, um vestido de carne. Por que não? Quando ela entra, assim, num ovo. Por que não? A própria Rihanna, que hoje é esse ícone fashion, essa coisa que para o tapete vermelho para ser fotografada, é a partir desse ponto que ela replaneja a carreira dela visualmente, assim. Tem uma mudança muito grande entre antes e o depois da Lady Gaga. Beyoncé, a mesma coisa. Tanto que o trabalho seguinte da Beyoncé, ela já vai para uma coisa completamente autoral, que é o 4. E aí que ela vai virar essa artista mais complexa, musicalmente falando. E, porra, tem Telefone, que é uma das melhores parcerias da história da música pop, assim, eu acho absurda dentro desse disco também. É isso, Mother Monster tá chegando e mudou tudo, né? E vai mudar vidas, dia 3 de maio. E você que está ouvindo esse programa, que outro disco pop dos anos 2000 você acha que deveria estar nessa lista, que a gente não trouxe? Vá lá no nosso Instagram na edição deste programa ou no Spotify e comenta, que a gente deixa sempre a caixinha de pergunta para você. Certo, meus amigos popeiros? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. I know every operating At my system like last the job, back of in my my current hand. role, I When it comes to 5 years of experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Kleber Fak, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá as últimas novidades, as dicas mais quentes da net, aquilo que a gente, não para de ouvir. E quentíssimo está nosso disco da semana, não é mesmo? Na verdade, são discos, né? Vamos começar pela atração internacional, porque Bon Iver lançou Sable Fable, primeiro álbum de inéditas em 6 anos. Disco que tem coprodução do Jimmy Stack, que é o cara que já trabalhou com Casey Hill, Caroline Polachek. O álbum tem participações de Daniel Haim, Dijon, Flock of Dimes. É um disco que leva o Bon Iver pra longe do folk, ele brinca com a música pop, ele é o disco mais ensolarado da carreira dele. Flirts com R&B, diálogos com a música dos anos 80. Pra mim é o disco que é o tipo de disco que o Coldplay acha que tá fazendo, mas tá fazendo completamente errado, porque esse é bom. O que você achou, Nick Silva, Lu? Eu não vi, não tive tempo. Eu não vi também. Curioso você falar que é o disco mais ensolarado, porque eu estava ouvindo ele hoje. E aí São Paulo estava um dia cinza. Sim. E aí o disco não estava casando. E eu achei tudo muito bonito. Mas sabe, eu acho que o Bon Iver tem essa coisa de ser um artista que ele pede o nosso tempo. Apesar de você falar, é um disco mais pop, ele pede uma audição que é outra. Que não é tipo essa audição de tipo, eu tô ali não fazendo é imediato, as minhas coisas. Né? E aí eu acho que eu ouvi, eu gostei, mas foi isso. Eu pensei assim, eu vou guardar isso aqui pra um outro momento, que vai ser um momento que isso aqui vai bater certo. Eu acho que o Bon Iver tem isso pra mim, pelo menos, é a minha relação com ele. Mas eu achei o disco muito bonito, assim, os detalhes da produção, todas as coisas. Absurdo. Por isso que eu pensei, reouvir com mais calma pra poder prestar atenção em todas essas coisas. Porque às vezes nessa onda de tipo, o disco saiu na sexta, a gente tem que ouvir tudo correndo, você acaba não valorizando as qualidades desses lançamentos. Mais um que não saiu na sexta e com certeza já emocionou aqui, Jovens Ateus, com volume 1, primeiro álbum de estúdio desse grupo paranaense, que sai pela Balaclava Records. A gente já vem comentando desde os primeiros singles, falamos do EP que eles já haviam lançado, disco que transita ali entre o pós-punk e o dream pop, e eu adorei. Renanzinho Muito Guerra bom. vi até compartilhando coisa no Instagram, gostou?
Eu confesso que eu fiquei muito tempo sem ouvir mesmo, vocês indicando aqui, eu não ouvia. E aí eu tive que ignorar durante muito tempo. O Kleber sempre fazia propaganda e eu não ouvia. Sim. E aí eu fui uma vez na Casa Rocambole assistir o show do Exclusivos Cabides. E eles tocavam também naquela mesma noite. E o show me surpreendeu muito, eu fiquei muito encantado com o show. Foi tipo assim, uma energia completamente maluca. E aí eu comecei a ouvir bastante e fui ouvir o disco e adorei. Especialmente por ter essa perspectiva de trazer essa coisa do pós-punk ali, dessa coisa bem anos 80, mas de misturar com várias outras coisas. Eles não têm medo de trazer outros cenários, outros universos, às vezes do dark wave, do hardcore. Gritado ali no meio, né? Sim, é perfeito. Enfim, achei o disco Ai, assim, música de jovem, né? com uma energia jovial, eu gostei que, também. E eu acho que é interessante isso, que tem essa coisa de não ser tipo datada ou tipo repetitiva. Parece que eles estão realmente se divertindo muito fazendo aquilo. Então acho que isso que transmite pra mim essa energia jovem boa, não o jovem ruim. E vocês, Adora, gostou? Embarcou? Gostei, amigo, gostei. Acho que é isso que o Renan falou, mas a gente já tava acompanhando, né, os passos. Então pra mim foi só uma, como é que eu posso dizer? Só uma confirmação. Achei um álbum bem interessante, eu gostei também da capa, achei que ficou muito chique, assim, ficou divertido, eu gostei. A produção é do Rob, né, do Robert Kramer. E eu achei bem legal também, achei que tá tudo bem organizadinho ali, assim, sabe? Tipo, eu acho que é um álbum bem resolvido é um álbum de estreia, né? Tipo, antes ele só tinha um EP, então eu acho que faz sentido, assim, nesse momento da banda, e ele é super bem resolvido, assim, eu gosto. Nossa, concordo demais, gostei demais desse disco. E pra fechar aqui, ó, porque essa semana está movimentadíssima, Terno Rei lançou seu 5º álbum de estúdio, Nenhuma Estrela. Isadora Almeida, o que você achou desse disco? Gente, que delícia de disco, que álbum bem resolvido. Que sabor. Que sabor. Já começa com uma faixa que eu acho linda, a primeira faixa, que é Peito. Eu gosto muito de como as referências deles aparecem nessas músicas, sem ficar uma coisa tipo chupinhada, assim, são coisas muito legais, assim, e eu acho que é uma aventura gostosa. Eu acho que é um álbum também. Ai, que delícia! Ele é mais para cima. Ele tem uma coisa que, tipo assim, tudo bem, tem uma melancolia ali bonita, mas não sei, ele me parece ser um pouco mais para cima. A jornada, ela não fica tão cinzenta, entendeu? Eu gosto das cores que esse álbum pintaram na minha cabeça, meu amigo Kleber. E você? Tá poeta hoje. Poetisa, né? Isa poetisa. Vai ser o nome do seu projeto brasileiro de música MPB. Eu gosto muito quando a gente vai ouvir um disco e aí a gente cai nos singles, aí já tem aquela identificação. Sim. Mas quando as outras músicas falam mais alto que os singles. E esse disco pra mim é muito sobre isso, assim. As outras músicas brilharam ainda mais. Eu concordo muito com o lance das referências. Eu sinto que eles assentam em gêneros específicos dentro de cada faixa. Sim. E volta muito pro que a gente falou quando saíram os primeiros singles, de é uma banda que tem noção da sua própria sonoridade, sabe aonde quer chegar, sabe o que quer alcançar. Não é um disco, assim, revolucionário, não traz nada de grande renovação, mas é um disco muito consistente, muito seguro, de uma banda que, olha, nosso som é esse, e agora a gente vai se divertir com isso aqui. Gostei demais, tem a participação do Lô Borges em uma das canções. É absurda, relógio. Eu gosto muito da imagem de capa. Hoje que eu me liguei que eram os pontinhos pra você formar uma estrela na imagem de capa, que eu ainda não tinha me tocado. Não, eu nem reparei nisso, amigo, também. E eu acho linda. Ela formou uma estrelinha. É uma estrela linda. Acho bem lindo. É isso, eu gostei demais. E eu acho, assim, só pra finalizar, que eu tava até falando com o Fernando Dota sobre isso. Que, tipo, esse álbum, ele não é, tipo, um álbum de música alternativa. Ele não é indie. Tipo, é só... Entende o que eu tô falando? É um álbum de rock, de música brasileira, de pop rock. De pop rock. De música de rádio. Eu acho que se esse álbum tivesse saído há 20 anos atrás... Ele estaria tocando em todas as rádios mainstream, entende? Esse é o meu ponto, assim, estaria tocando em novelas. Enfim, acho que eles saem desse espectro de coisas alternativas e indie, e o ranço dos meninos, né, tristes, assim, tipo uma coisa meio sad. Eu gosto bastante desse álbum, eu acho que
eu espero que ele chegue no máximo de pessoas possíveis, assim, e de fora, de outras bolhas, de outros lugares. Boa. Vai lá, Isa, sua vez. Continua aí. Ai, amigo, eu só vou... Já fui, né, os meus, no caso. Eu ia falar de Jovens Ateus e Eterno Rei. Boa. Não ouvi singles, não. Vai lá, Renan. Bom, eu ouvi outros 2 discos que me surpreenderam bastante. O primeiro é o novo da Josiara. Eu não sei como se pronuncia Muito corretamente bom. o título, Avia. Eu acho que é Aviar, não é? Não sei, não tem um acento, mas acho que vamos verdade. chamar de Avia. Ou Aviar, não sei. Josiara é o 3º disco solo dela. Eu confesso que eu não tinha embarcado tanto no disco anterior dela, solo. Eu amo. Acho bonito, mas não foi assim um disco que eu ouvi tanto quanto eu ouvi o primeiro disco ou o disco dela com o Giovanni Cidreira. Então foi meio que um reencontro de novo com ela, com os sons nesse novo disco. O disco tem participações da Pitty e do Chico. Acho muito interessante sempre a forma como a Josiara usa a sua voz, que é uma voz muito absurda, só que ela ainda é uma grande compositora e as coisas, a forma como ela casa essa voz com o uso dessas palavras é de um refinamento estético que é, tipo assim, muito bom, porque às vezes, sei lá, ou a pessoa é tipo um grande compositor e não é um grande cantor, ou a pessoa é um cantor que quer mostrar muitas firulas e esquece da importância da letra que tá ali. E achar esse equilíbrio é tipo de uma sabedoria muito bonita. Então acho o trabalho da Josiara sempre muito interessante. Esse disco está muito bonito, que está saindo pela Deck Discos. Perfeito, concordo muito, amigo. Gostei demais e gostei da escolha das canções, que nem todas são músicas delas, muitas são versões ou interpretações dela pra obra, tipo de Yara Renault, Annelise Assunção, Caixa de São França. outras compositoras importantes também dessa geração, né? Total, foi uma surpresaça. E aí, a segunda coisa que me surpreendeu e que eu fiquei muito encantado ouvindo hoje é o novo disco do Mars Volta, Lucro Sucio, Los Ojos del Vacío. Achei muito interessante. É um disco bem menos barulhento das coisas que eles faziam. Tem muito mais a ver com as coisas que o Omar Rodrigues Lopes experimentava nos seus 357 projetos por ano. É interessante ouvir esse disco e essa nova perspectiva deles no espaço-tempo que eles estão hoje. Ano passado a gente assistiu o documentário sobre o Mars Volta no Inédit e falava dessa perspectiva de que hoje em dia eles são tipo pais de família. O Cedric entrou na cientologia, a vida dele quase foi destruída por essa seita. Ele teve que fugir, até hoje ele é ameaçado de morte por causa disso. Então acho que a vida dele se modificou de uma forma muito interessante. E é muito interessante como o disco caminha por esse espaço de experimentação, de psicodelia. Tem uma coisa mais jazzística, assim. Parece uma continuação do anterior, de 2023. É que 2023 era tipo um disco acústico, né? Eles deixavam claro que era um disco acústico. E esse não, esse tem outras coisas, né? Ele tem muitas camadas e texturas. É como se fosse o Mars Volta antigo, só que ao invés de todas as coisas estarem uma em cima da outra, elas são mais separadas. Eu acho que é isso, assim. Antes elas ficavam todas embaralhadas naquela barulheira doida, assim. E acho que nesse a gente tem essa separação. Enfim, é um disco que eu achei muito bonito. Lucro Sucio, Los Ojos del Vacío, do Mars Volta. Hoje eu me senti muito um fanfake de Mars Volta, porque o disco saiu, na verdade, na sexta. Eu só descobri hoje. E além disso, o disco já tinha vazado há uns 2 meses, assim. Eu nem sabia que iam lançar nada. Então, me senti um fanfake. Parece que tá precisando rever os seus canais pra conhecer música nova. Bom, vou antes do Kleber, porque o Kleber geralmente tem um caminhão de dicas. Então, vou roubar as dicas do Kleber. Caminhoneira, te Fala a chamou de verdade. lésbica. Bipi! E qual o problema em ser lésbica, Renan? Falou mal de velho, vai falar de lésbica agora também? Os ataques. Quero primeiro falar de Frank Cosmos com Vanity. Frank Cosmos é aquela muito boa. bandinha nova-iorquina que nossa falecida amiga Elo Cleaver sempre trazia. Que Deus a tenha. Para, gente. Eles vão lançar um sério. disco novo, chama Different Talking, em 27 de junho. E essa Vanity é a primeira amostra que tá vindo por aí. Aquele indiezinho bem gostoso, muito bom. Minha próxima dica é o Sorry, com Jet Plane. Ah, eu ouvi também. É boa, é boa. Sorry é aquela boa. bandinha Sim. inglesa meio experimental, meio indie, que Que a eu gente amo. trouxe lá em 2020 com o 9 to 5.
que é um disco que a gente gostou bastante. Uhum. Mas aí o de 2022, o Anywhere But Here, eu achei meio meh, assim. Não curti tanto. Essa Jet Plane vai pra um caminho interessante, assim. Meio indie, meio maluco, meio... sei lá, indo pra uns campos de música eletrônica meio experimental, enfim, coisas interessantes. E usa um sample do Hot Freak, do Guided by Voices. Mais uma diquinha aqui é o Cocoroco com Switch. Cocoroco, banda de jazz britânica muito boa. Já trouxe eles bastante aqui. E eles vão lançar um novo disco que chama Tough Times Never Last, que vai ser lançado no dia 11 de junho. E essa primeira faixa aponta pra onde eles querem ir, assim. Acho que tem essa coisa bem que eles trazem, assim, de diáspora africana, assim, junto com esse jazz. Então, tem o Juju e tal, tem ritmos bem interessantes aqui. Mais uma diquinha é o Hayden Pedigo, com Long Pond Lily. Eu já tinha falado dele em 2023, ele é um violonista e compositor norte-americano que eu acho muito legal. O último disco dele tinha sido Happiest Time I Ever Ignored, de 2023, que eu gostei bastante. Eu talvez tenha trazido ele aqui como um dos discos do ano pra mim. E ele vai lançar um próximo que chama I Will Be Waving As You Drive Away. Essa primeira faixa é bem bonita, assim, ela é instrumental, bem lânguida, como diria Renan Guerra. E esse próximo disco dele vai ser lançado no dia 6 de junho pelo selo Mexican Summer. Mais uma diquinha aqui, Loyal Corner, pra Isa. Ai, eu não vi, ai. Lançou single duplo, All You Need e In My Mind. Duas músicas Saco. muito boas. Tô atrasadíssima. Rapper britânico que vai pra uns caminhos mais diferentes, assim. Acho que é um negócio mais soft, mais jazzy. Muito bom. Divo. Aí eu quero reforçar 2 discos com o Sharp Pins e o EPzinho da Rachel Shinoruri, que o Kleber tinha indicado aqui há algumas semanas. Muito bom. Só consegui ouvir agora, por isso que eu não vi as outras coisas. E aí, para 2 disquinhos para fechar minhas diquinhas. O primeiro é o John Armon Jones com All the Quiet. A primeira parte de um disco duplo que ele tá lançando. É muito, muito bom, assim. Ele é o tecladista do Ezra Collective, então espere coisas correlatas, mas ao mesmo tempo é tipo jazz, funk, dub, hip hop, soul, junto com esse jazz maluco dele. É muito legal. Tem participações de muita gente legal, Green Tia Peng, Wulu, Yasmin Lacey, Nubia Garcia, Oscar Jerome, enfim, muito foda. E minha última diquinha aqui é o próprio Oscar Jerome com The Fork. Ele também não sei, acho que ele é adjacente a essa cena do jazz britânico. Ele é um guitarrista e vocalista e as coisas dele vão pra um campo mais do soul, assim. Enfim, ele é muito bom. Tem umas coisas de jazz que vai pra um campo um pouco mais pop, um pouco mais soft. É bem bom esse disquinho, chama The Fork. E você, Kleber Fak, quais são suas dicas? Bora lá, rapidão aqui pros singles. A volta de Lana Del Rey com Henry, Come On. Faixa que estará no novo álbum de estúdio dela, que inicialmente se chamava Laço. Ia se chamar The Right Person Will Stay, segundo o comunicado da última semana, e que já mudou de nome também. Tá previsto pro dia 21/5, mas ela já fez piada nas redes sociais falando que nem fudendo que vai sair dessa data. Adorei. É uma fase mais country dela ali. A voz dela tá belíssima. E Isadora, vou sussurrar. Sem Jack Antonoff. Ai, que delícia, gente. Então tá muito bom. Não ouvi ainda. Pélico, cantor e compositor que gostamos bastante aqui, lançou Te Esperei, parceria dele com a Cato, eles que são amigos de longuíssima data. Estão juntos agora nessa faixa belíssima, um belíssimo encontro entre os dois. Volta do Pope, grupo britânico, um dos mais importantes também, do Britpop. Bem divertida a música. Divertida, eu gostei. Spike Island. Ela faz parte do primeiro disco deles em 24 anos, que se chama More. O disco sai no dia 6/6 pelo Rogue Trade. Tem produção do James Ford, que é o cara que mais trabalha hoje em dia na cena inglesa. Já trabalhou com Arctic Monkeys, Jessie Ware e muita gente foda aí. Então, pra quem gosta de pop das antigas, eu acho que essa tá a cara da banda. Tony Yards vai lançar um disco no dia 16/5 pelo selo 4AD.
O disco se chama Better Dreaming e ela lançou 2 músicas excelentes. Ai, quero ouvir. A primeira se chama Limelight, parece que um Talking Heads, assim, bem naquela pegadinha do Tony Yards das antigas. Ai, tão bom. Mas né? a que mais me chamou a atenção é Heartbreak, que é a música de abertura do disco e é um soul lindíssimo. A voz da Meryl Garbus nessa música, assim, tá um espetáculo e me fez criar boas expectativas pra esse disco. Stereolab, banda do meu coração, que eu já recomendei. Ai, amei. várias Gente, eu vezes ouvi várias aqui. músicas essa semana e eu achando que Aí, é bem ouviu boa, tudo. é bem boa. Lançou Aerial Troubles, a canção faz parte do primeiro álbum deles de inéditas em 15 anos. Eu jurei que eles nunca mais iam voltar. Sim. E vão voltar, vão tocar no Balaclava Fest e vão lançar esse disco. Instant Holograms on Metal Film. O disco sai no dia 23/5 pelo selo Duophonic UHF Discs e pela Warp. Lido Pimenta, Renan Guerra, pensei que fosse trazer aqui, vai lançar o primeiro álbum dela de inéditas em 5 anos. O disco se chama La Beleza, sai no dia 16/5 pelo selo Anti. E ela lançou essa música que é Mango, que é bem cara de música de aquecimento, de preparação pro que tá por vir aí. Eu tomei um susto que ela tá. A música começa super calminha, de repente. Vozeirão, né? Ela solta o gogó e eu falei, ai, que susto, mulher, eu tava preparada. Mas eu achei muito bonita. E o vídeo que acompanha também é simples e muito bonito, assim. E por último, aqui nos singles, a volta do Turnstile com Never Enough. Primeiro álbum deles em 4 anos ali. O último foi excelente, mobilizou nossos corações aqui. E o álbum que se chama Never Enough também sai no dia 6/6 pela Roadrunner. Dos discos já recomendamos todos aqui. Terno Rei, Bon Iver, Jovens Ateu e Faço Coro com o Renan Guerra para Josiara. Vamos pro próximo bloco? Bora. Você precisa ouvir isso. Chegando no nosso terceiro e último bloco, Renan Guerra, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. O que você trouxe, amor? Bom, nas últimas semanas saíram uma série de boiler rooms com artistas brasileiros e tem muita coisa boa, mas eu vou recomendar 2 boiler rooms essa semana, que é o da Suelen mesmo e da Id Libra. São 2 DJs que a gente sempre fala por aqui. Uma delas é a Suelen mesmo, é do Rio Grande do Sul. A Id Libra é de Pernambuco. E acho que as 2 têm trabalhos que são diferentes e correlatos da mesma maneira. Tanto que elas se encontram ali no momento do set da Suelen. A Id Libra aparece, elas trocam, dançam juntas. Mas eu acho que o que eu gostei muito no set das 2, além da pesquisa absurda, das misturas super interessantes, de todo o processo que elas têm de produção musical, é que as 2 estão se divertindo muito fazendo o set. Cada DJ tem seu jeito de trabalhar, óbvio, não espero que todos eles sejam tão belos e modelos quanto a Suelen e a Id Libra são, mas é que o fato delas, quando você está assistindo um vídeo ali e elas estão se divertindo muito, isso transmite muito pra gente que tá em casa. Então, como a gente tá assistindo uma gravação, né, do Boiler Room, é muito legal, por exemplo, ver a Suelen olhando pro lado, vendo os amigos dela e dançando e fazendo performances e dando risada com eles, da mesma forma que é sempre completamente absurdo você ficar hipnotizado pelo cabelo da Id Libra, que fica dançando junto com ela. Enfim, achei os 2 boiler rooms muito lindos, mas vale a pena você entrar ali na página do Boiler Room, que tem muita coisa legal que saiu só de DJs brasileiros. Nem tô falando dos outros DJs, mas é isso. Então, Id Libra e Suelen mesmo no Boiler Room. Muito bom, vamos lá. Renan. Vamos lá, Kleber. Confundindo gays. Gay é tudo igual pra vocês, gay é tudo Adora? igual. Tudo no mesmo espalhado do mesmo saco, né? Vamos lá, começar com a dica de um ouvinte nosso e apoiador, que é o Vinícius Correia. Ele lançou um Substack dele que eu gostei bastante, se chama Ruído Cinza, você pode assinar aí. São análises musicais bem legais, tem uns textinhos de crítica curtinhos, tem sempre um resgate de um disco mais antigo, outras coisas novas, então vale a pena acompanhar Ruído Cinza, do Vinícius Correia. Eu fiz um rolê 0800 nesse final de semana que eu amei. Eu fui no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. É surreal pensar que aquilo está ainda dentro da cidade de São Paulo, mas eu resolvi conhecer. Longe pra cacete. Não, pra mim não ficou longe, não. Eu achei tranquilo. Eu moro no lado da Barra Funda. São 5 estaçõezinhas ali, eu rapidinho. fui de carro quando eu fui.
Só não anda de transporte público, não celebra o transporte público brasileiro, aí que acontece. Toma. E aí eu desce lá na Vila Clarice, aí você vai a pé até lá, dá pra subir. Eu peguei a trilha mais difícil. Foi? Não foi. Não pode, eu acho que entrar. Não, pode entrar. Nossa, é bem íngreme pra ele ali, pelo amor de Deus. É bem íngreme, assim, não tinha como. Tá. É patita, não dá, né? Eu fui justamente na trilha do Paisé, que é a mais difícil. Eu subestimei, chegou num ponto que eu falei, meu Deus. Gatinha, né? Tava com Você o coração achou trilheira, né, gata? Como é que é? Selva de pedra no meio da cidade. Ai. Acostumada a correr, cheguei lá. Vai lá, Nossa. gata. Mas assim, é muito legal você ver a cidade do topo, assim, é uma outra perspectiva, uma vista que recompensa muito. E, gente, a quantidade de homens gostosos fazendo essa trilha. Solteiro. Trilha é espaço de homem gostoso. Nossa, a hora que eu Não cheguei que eu no faço, que eu não topo, gosto de trilha. passou um homem que tava com um shortinho cavadinho, super musculoso, com Eu o vejo peito isso no peludo TikTok, elas suado. Nossa, eu queria só esfregar minha cara, assim, naquele Que peito isso, delicioso Kleber, dele. que baixaria. Então, se você gosta de trilha e homens gostosos, a trilha do Pico do Jaraguá é perfeita pra você. Trilha da pica! Pica do Jaraguá. Na Pica do Jaraguá. Palhaçada, Nick. 2 diquinhas rapidinhas. A primeira é que The Last of Us, segunda temporada, está entre nós. Neste último domingo saiu o primeiro episódio, está maravilhoso. Last of Us é aquela série baseada no jogo, né, de mesmo nome, que trata de um apocalipse zumbi, mas na verdade é sobre a história de um pai e filha ali. Enfim, essa segunda temporada meio que são 5 anos depois de onde acabou a primeira, e se você viu o final da primeira, você ficou descaralhado da cabeça com aquele final. E a história segue a partir daí, assim, com o Joel e a Ellie meio que lidando com isso, assim, não sabendo o que fazer, assim. Esse começo de temporada, acho que ele vai ser mais lentinho mesmo, mas, enfim, eu joguei parte do segundo jogo e eu parei quando acontece um acontecimento que eu fiquei tipo, eita, não quero mais saber disso, chega desse jogo pra mim, e aí eu vou ver só na série mesmo. Mas enfim, é maravilhoso, assim, tipo, Pedro Pascal e a Bella Ramsey repetindo os papéis, então, assim, fudidos de bons. E minha segunda diquinha aqui é a Núbia Garcia no Tiny Desk Concert, que eu descobri que o nome dela se fala, na verdade, Nubaia e não Núbia. Fiquei em choque com essa... Eita, não sabia. Aprendizado. Ela né? fala ali... Nubaia? Fala, hi, I'm Nossa, Nubaia acho que Garcia. Acho que todos os radialistas falam errado, então. Eu sempre vi a galera falando Núbia. Bom, ela falou o próprio nome, né? Que bom. É que às vezes às vezes tem a pronúncia... A pessoa tem uma pronúncia do nome, e daí depois de um tempo ela própria desiste de corrigir. De corrigir, exato, sim. E aí muda, mas é aprendizado. Mas enfim, maravilhoso. Ela trazendo coisas do repertório mais recente dela, do último disco. Fudido de bom, só ouça porque é maravilhoso. E é isso. E vocês, Tá bom. Adora Almeida, o que trazes? Gente, vamos lá. Eu aluguei O Brutalista, que eu não tinha visto. E aí, amiga? Vocês viram? Não, eu não vi. 15 horas. 3 horas e 67 meia. horas. Gente, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ler a... Eu Sabe tô vendo quem que vai é vir um fã? qual é a merda e não um qual é a boa. Uma Não, pessoa que ó. adorou esse filme e falou que foi seu filme preferido dos últimos muitos anos foi Alice Satter, da Terno Rei. Ele me confessou isso. Uau! Ó, vamos lá. Assim, arquiteto visionário foge da Europa pós Segunda Guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento. Vamos lá, eu achei o filme belíssimo, cara, fascinação estética, assim. É tipo, chuva de coisas bonitas, é muito foda a direção. O Adrian Brody tá foda. Depois daquele discurso que ele fez no Oscar, eu fiquei com ranço dele, mas ele tá realmente muito bom nesse papel. É meio que a mesma coisa ali do pianista também, que ele já tinha feito e ganhado, né? Aquela coisa ali, judeu na guerra, enfrentando ali, sotaque, enfim, várias coisas, sotaque ali da Europa, enfim. Gente, eu não sei se eu gostei ou não. Eu queria que alguém tivesse aqui assistido pra me falar. Porque, assim, eu achei muito linda. É isso, direção. A trilha sonora, que é do Daniel Blumberg lá, o cara do Yuck, é absurda. Tipo,
É muito foda. É muito foda. Que bom que realmente ganhou todos os prêmios, porque é um negócio, assim, surreal. Deixa o filme 500 vezes mais interessante ali. Tipo, ó, a cadência do filme. É muito foda. Mas depois é que eu isso. Depois que eu soube que a história não é real. Não é uma história real. Existe, Não mas existe. que, na verdade, ela é um Ele é recorte de várias... inspirado no Marcel Coisa Brauer. que é pra mim, pra mim tem uma coisa que foi agravante. Teve uma mulher fazendo uma análise e ela falou que toda parte dessa história são arquitetas e eles usaram como se fossem homens na trama. E fora que as paradas de arquitetura tá meio que muita coisa errada, assim. Tipo, errada, É que eles usam várias coisas de inteligência artificial, né? Pra tipo, refinar algumas coisas. Os tempos, né, assim, estão um pouquinho misturados, mas eu não sei. Eu li só que o diretor, ele se inspirou um pouco no Marcel Brauer pra poder fazer, mas não tem meio que nada a ver com a vida dele. Então eu não sei no que ele se inspirou pra fazer. Ele misturou um monte de história, assim, mas... ele misturou um monte de história. Mas eu não vou ficar levando pra esse lado, porque, é uma ficção mesmo. Tipo, não existiu o Laszlo, que é o nome do arquiteto na história. Enfim, mas, sei lá, eu acho que vale a pena por isso, assim. Tipo, tem uma beleza muito esmagadora, pelo menos pra mim, assim. Eu acho muito bonito, é um filme belíssimo. Tipo, figurino, tudo. Realmente, muito bonito. Mas tem umas coisas ali que deixam não sei, tem umas coisas meio gratuitas, assim, que eu fico fiquei meio cabreira. Não sei. Mas é um bom filme, vai. Vamos dizer assim. Tô muito confusa. Cabreira. Eu fiquei meio. É isso, gente. Eu gostei, mas eu ainda tô pensando muito. Com ressalvas. É isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, uma edição especialíssima. Por que você deveria ouvir Gilberto Gil, em que contamos com a participação da jornalista e pesquisadora Cris Fuscaldo. Foi muito bom esse programa, adorei. Muito bom. Comentário do João Júnior, ele falou assim, parabéns pelo episódio, coisa linda demais. Pensei aqui, Gil e Jorge renderiam um episódio em Descasso, que começou num jantar que contou até com Eric Clapton. O Leonardo Cardoso comentou também no Spotify. Gostei do episódio sobre Gilberto Gil. As músicas dele sempre estarão muito à frente do seu tempo. O legado do artista será para sempre lembrado, não só na MPB, música e literatura, mas na cultura brasileira como um todo. E pra fechar aqui no Spotify, comentário do Rodrigo Berg, nosso apoiador, ele falou: episódio lindão que só fez aumentar ainda mais a ansiedade que estou para o show dele que acontecerá amanhã, dia 11, em São Paulo. Espero que tenha sido um bom show, Rodrigo. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Meidadora no Instagram e no X, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em tudo. Vocês podem ler meu Substack toda sexta-feira. É só procurar por Renan Guerra e meus textos lá no Screen Enel. Eu sou @Nick Silva e você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Curta, compartilhe nas suas plataformas de streaming, comente, a gente gosta de ler seus comentaritos. E se puder, apoie a gente no apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Participa do nosso grupo fechado para assinantes e se diverte aqui nas gravações ao vivo com coisas que não vão para edição final aqui, porque o Nick passa a faca. Quem está aqui hoje com a gente, Regis Valença, iPhone Mariana, Jefferson Kozeneski, Tuane Malman, Fabrício Neri, Rodrigo Berg e Gabi Ramos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.